Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta live. Precisamos atrasar um pouquinho mais. Eu espero que esteja tudo bem. Aqui para mim já está aparecendo ao vivo. Espero que esteja dando para ouvir aí tudo certinho. Eu vou estar já chamando a Lorena. Olá, Boa boa noite. noite, tudo bom, Ana? Tudo bem? Bom, Tudo bem? querida, Tudo em atrasamos um paz? pouquinho, mas estamos aqui. Com certeza, com certeza. Perfeito. Vamos falar Mas hoje é um isso mesmo, pouquinho, né? isso aí. Vamos falar sobre emagrecimento, emagrecimento sustentável, emagrecimento saudável, né? Você vai contar um pouquinho da sua história antes de começar? Quer contar? Vou me apresentar rapidamente, Isso mas aí. bora, mas o prato tá salado hoje. Bom, quem tá por aqui é a primeira vez, né? Meu nome é Ana Glécia, eu sou terapeuta e consultora também do Terra. E consegui eliminar 25 quilos, sem fisioterapia, sem academia. Na época eu não tinha condições financeiras para isso. Também não tinha como chamar um fisioterapeuta para vir na minha casa. Né? Naquela época, cada sessão já era R$ 50, então não dava. Pesa, né? Eu fui aprendendo, né? Complicado, né? Eu fui tendo que ir aprendendo, estudando e aprendendo, aí a gente vai. Com as nossas experiências, e aí a gente vai passando nossas experiências para os outros também, né? É isso Ajudando aí. outras pessoas. E é isso. Hoje a bola vou deixar toda com Lorena. Isso aí. Pelo fato de eu ficar muito de bruço, eu forcei o cotovelo, aí agora tá doendo o pescoço, tá doendo aqui o ombro. Ai, Então eu vou mas não tem ficar mais problema. caladinha. Não Fica à tem problema, vontade. Lorena, até que ela não vai nos ajudar Isso aí. bastante. Fica à vontade. Perfeito, Muito obrigada também. obrigada. Vou me apresentar também para quem não me conhece. Eu sou Lorena, sou nutricionista. Meu foco é em uma alimentação sustentável, simples, em um emagrecimento sustentável, simples, né? E que naturalmente, por ele ser simples e sustentável, ele se torna definitivo, né? Que é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, o tema da nossa live, como emagrecer e se manter magra, porque muitas vezes emagrecer você até consegue, né? Agora, se manter magra, que é normalmente a maior dificuldade, né? Se emagrece ali com uma dieta muito rígida, muito restrita por um tempo e não consegue sustentar. Então hoje eu vou te contar, né? Eu vou contar para quem assistir a gente depois, a live fica salva depois ou não? Vai ficar Então, ó, salva, então vai pro vamos. meu canal também no YouTube. Ótimo, Fique à então vamos vontade. ter conteúdo de ouro aí para todo mundo. Então, vamos lá, né? Nosso tema de hoje é Uhum. exatamente esse. Como emagrecer o segredo, né? Qual o segredo? Todo mundo quer saber. A galinha dos ovos de ouro é como emagrecer e permanecer magra. E aí, para a gente entender como fazer isso, como ter esse poder, né? Como descobrir esse segredo, eu vou falar de três tópicos, tá? Três segredos para poder a gente desmembrar em um só, que é, primeiro, o que que é emagrecer, né? A gente tem que saber o que que é primeiro emagrecer, porque parece que é algo do nosso cotidiano, mas pode ser que você esteja entendendo o que é emagrecer errado. Como emagrecer, né? E como se manter magro. Então, esses três tópicos a gente vai separar hoje para poder falar, tá? E aí, gente, sem enrolação, sem muito termo técnico, é de fato para que você entenda, né, o que que você de repente está fazendo de errado, como que você pode mudar para conseguir ter o resultado que você tanto deseja, né? Principalmente que aqui a gente fala para mulheres, né, com uma maior frequência, então são normalmente mulheres que são muito insatisfeitas com o seu peso, muito insatisfeitas com a autoestima que tem hoje, né, ou a ausência dessa autoestima porque não conseguem emagrecer. A Ana contou um pouquinho aqui, né, do processo de emagrecimento. Acredito eu, né, Ana, se eu estiver errado, você me corrija, mas que quando você estava acima do peso, você não se sentia bem, né, consigo mesma. Com certeza. E as Exato. pessoas passam, ficam olhando, ficam julgando, né?
É complicado. Exatamente. Isso é o que é pior, né? Você não tem nenhum direito só de você não se sentir bem, mas você acaba tendo interferência do que as outras pessoas pensam e acontece que, né? A gente tem que deixar isso muito claro. Ninguém é responsável, nem deve ser responsável por te causar algum mal com o corpo que você tem. Independente se você está acima, abaixo do peso, se você tem uma condição na sua pele, né? Porque a opinião das pessoas, ela não deve ser algo que é apenas aquilo que te incomoda, né? Para que você opte por mudar, mas sim uma vontade sua de tornar aquilo possível, enfim. Então, o que é emagrecer, né, gente? Num contexto simples, emagrecer, eu te falo, já te choco dizendo que não é perder peso. Aí você me pergunta, mas como assim, Lorena? A minha vida inteira eu né, soube que eu tinha que perder peso. A Ana mesmo contou quantos quilos foram? 25? 25. 25 quilos. Então, a Ana não perdeu peso? Ela não emagreceu? Sim, mas eu vou te explicar por que emagrecer não é apenas perder peso. O nosso peso corporal, ele não tem uma distinção do que tá dentro daquele peso. Esse peso ele pode ser dos seus órgãos, pode ser de líquidos, que a gente tem líquido no nosso corpo, né? O nosso corpo ele é composto muito de água, né? Por isso que é até importante que a gente beba água para poder manter essas secreções naturais do nosso organismo funcionando. O nosso corpo ele é composto nosso peso, perdão, de músculos, de gordura, enfim, de fezes, né? De urina, de tudo que tiver ali dentro do nosso corpo. Sendo assim, uma vez que você perde apenas peso, você concorda que você não tem uma bola de cristal para saber, né, da onde veio esse peso? Foi do quê, né? Foi de líquido, foi de gordura, foi de músculo? Eu não faço ideia. Então, emagrecer vem, a palavra quando a gente desmembra, ela vem, o crescer, né? Vem do latim que significa graça. E graça significa gordura. Então, a gente entende que emagrecer significa perder gordura, né? Isso é de fato emagrecer. Então, naturalmente, quando você entra no processo de emagrecimento, o que você quer é perder gordura. Por isso que muitas pessoas emagrecem e aí olha a balança às vezes nem está descendo tanto quanto ela gostaria, né? Ou até mesmo quando essa mulher começa a fazer academia, ao mesmo tempo que ela quer emagrecer, e a balança até sobe. Ela fala, mas eu não estou emagrecendo? Você está, porque emagrecer significa perder gordura corporal, tá? Então, termozinho ajustado aí, emagrecer não é perder peso. O que é emagrecer? Perder gordura. Tá, Lorena? Muito legal você ter me explicado o que eu faço com essa informação, né? Como que eu emagreço, né? Como é que eu faço isso? Para a gente emagrecer, né, perder gordura, o passo principal, além de outras coisas que a gente tem que fazer, é gerar um déficit calórico no nosso organismo. O que significa isso? Essa palavra é difícil, né? Déficit calórico. Significa uma diminuição no teu consumo de calorias em comparação com o quanto você gasta. Então, o que seria o déficit? Em exemplo de números para você poder entender. Se o seu organismo gasta 3.000 calorias para poder sobreviver e você quer emagrecer e gerar um déficit, se você comer 1.000, se você comer 2.000, se você comer 2.500, se você comer 1.500, você está abaixo de 3.000. Isso por si só categoriza um déficit calórico, tá? Não estou aqui dizendo em números que uma pessoa deve comer 3.000 calorias, deve fazer um déficit de 2.000, isso aí só quem sabe, né? Só quem pode te auxiliar é um profissional nutricionista. Mas isso a gente precisa saber. Só se emagrece com déficit calórico. Então, exemplo, a Ana contou um pouquinho aqui da história dela, que ela emagreceu sozinha, né? Inclusive, parabenizo mais uma vez, porque a gente sabe quanto é difícil, né? Um processo de emagrecimento, você passa por altos e baixos. Exatamente. Então, uma pessoa emagrecer sozinha, por que a Ana conseguiu emagrecer? Porque dentro da construção de hábitos que ela fez, ela gerou déficit calórico. Não existe a possibilidade dela não ter gerado esse déficit calórico e ter emagrecido. Ela gerou. A gente vai, né, ao longo da nossa live, falar como que a gente consegue potencializar esse déficit calórico, mas ele precisa existir para que você emagreça. Então, se você está naturalmente consumindo mais calorias do que você gasta, não importa se essa caloria vem de abacaxi ou de McDonald's, você vai engordar. No caso, você não vai emagrecer, tá? Então, a gente precisa gerar o déficit calórico, que ele é o ponto de partida para que a gente gere emagrecimento. Então, até agora, nós já vimos dos 3 pontos. 2, né? O que é emagrecer de fato, que emagrecer não é perder peso, mas sim perder gordura corporal. E como se faz isso, como se emagrece, através de um déficit calórico que pode ser gerado ali, independente do alimento, tá? A gente é muito bom frisar isso, que não, como eu falei, o superávit, que é o contrário do déficit, ele pode ser gerado em qualquer tipo de alimento. Com banana, por exemplo. Lógico,
extremamente difícil. Ninguém engorda comendo banana, né, gente? A banana, coitada, não é. Eu estava conversando com uma paciente agora no consultório, falando, normalmente o nosso problema de engordar não vai ser um prato de arroz e feijão. Não vai ser comida de verdade. Vai ser excesso de comidas que naturalmente são calóricas, fast food, enfim. Mas esse déficit ele pode acontecer com qualquer alimento. Então, a partir daí, a gente já entende que, lógico, é extremamente importante que a sua alimentação seja saudável e voltada para alimentos naturais, mas que o déficit feito com qualquer alimento funciona, porque para emagrecer precisamos de déficit. Então, ponto 1. O que é emagrecer? Ponto 2, como emagrecer. Já falamos. E agora o ponto 3, que é o ponto-chave, né? Como se manter magra. Porque essa é a maior dificuldade, né? As mulheres chegam pra gente e falam, mas eu fiz uma dieta tal, eu consegui perder 2 quilos. Eu fiz uma dieta tal, eu consegui perder 3 quilos. E agora? O que eu faço para me manter? Para a gente se manter magra, a gente precisa de uma palavra que eu cerco todo o meu acompanhamento, toda a minha forma de exercer a nutrição com essa palavra que é a viabilidade. Eu gosto muito dessa palavra porque tudo que é viável na nossa vida, a gente consegue manter, né? Essa viabilidade, ela vem aliada, na verdade, à constância, né? Porque o que é você manter algo? Manter algo é algo que você faz repetidamente, né? Eu tenho certeza que a Ana, quanto tempo você levou, Ana, para perder os 25 quilos? Eu não parei ainda para analisar, Mas foi mas mais de não um foi ano? comer mesmo, mais ou menos por aí. Não foi assim, um mês já perdeu de vez, não. Até porque é impossível, né? Imagina se isso acontece. O seu corpo, Isso. ele ia achar, ué, como assim? Ela tinha, quantos quilos você tinha antes, perdão? Estava com Então, 85. imagina, nossa, a Ana até ontem tinha 85. Hoje ela tem 60. Ué, Com como assim? 60? Como? Como assim, Isso. né? Então você dá um choque no seu organismo que não é saudável. É outra coisa que eu estava conversando com o paciente hoje que eu faço questão de sempre frisar. O seu corpo não quer que você emagreça. O seu corpo ele não é tão inteligente para entender que aquele emagrecimento você está querendo porque você quer se sentir bem, quer se sentir bonita, quer ter uma saúde. Não, ele acha que você está agredindo ele. Então, naturalmente, ele vai sempre tentar dificultar o seu processo de emagrecimento. Então, por isso que o emagrecimento ele tem que ser guiado, né? Ele tem que ser feito da maneira correta, de forma gradativa e, se possível, né, sempre com acompanhamento nutricional. Então, para você conseguir emagrecer de fato, se manter magra por, né, um tempo enorme pela sua vida inteira, você precisa de constância, né? E para que você adquira constância na tua vida, aquilo precisa se tornar um hábito. E para se tornar um hábito, aquilo precisa ser viável. Porque você concorda que, exemplo, né, um exemplo aleatório, mas um fumante, né, que tem o hábito de fumar todos os dias. Muitas vezes, se ele decidir, né, que eu não vou mais ter o fumo como um hábito na minha vida. Tudo bem, existem pessoas que podem, do dia para a noite, falar, não quero mais, largar o cigarro. Podem, lógico. Mas muitas vezes você vai precisar tornar aquilo outro hábito. Tirar aquele hábito, muitas vezes substituir por outros. Por isso que muitos fumantes acabam pegando um outro vício, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se quem está aqui já ouviu falar sobre isso. Às vezes acaba até indo para um vício em comida, para mascar chiclete, para outra coisa que, né, que tire aquele hábito e incorpore outro. Então, a gente precisa gerar um hábito. E para a gente gerar um hábito, lógico, a gente pode gerar hábito com coisas que não são tão confortáveis para a gente, pode e deve. Né? Nem sempre o hábito que você precisa gerar, ele depende que você queira ele, né? Exemplo, às vezes a gente tem que ter o hábito de acordar a tal hora porque a gente tem um compromisso de trabalho. É opcional? Não é. Você tem que ir, né? Mas muitos hábitos na sua vida você pode incorporar eles de maneira que seja viável. E o emagrecimento é esse. Por quê? Porque para emagrecer, a gente falou que emagrecimento é o quê? Perda de gordura. Beleza. Para gerar perda de gordura, a gente precisa fazer o quê? Déficit calórico. Para fazer déficit calórico, você pode fazer déficit calórico comendo só brigadeiro? Pode. É legal? Não. Né? Então, para gerar esse déficit calórico, muito provavelmente você vai ter que fazer alterações na sua alimentação, no seu dia a dia. Então, para fazer isso, você vai ter que mudar hábito. Então, você concorda que se você quiser, de um dia para a noite, mudar esse hábito para gerar o emagrecimento de uma forma completamente aleatória, sem nem pensar se aquilo é viável para você, vai ser muito mais difícil? Vai ser muito mais difícil. Então, para que a gente consiga constância, para conseguir se manter magra, consiga tornar aquilo um hábito, as ações que você vai tomar para aquilo, elas precisam ser
viáveis no seu dia a dia, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa alimentação ser viável para que a gente consiga seguir ela pelo máximo de tempo que a gente puder e levar para a nossa vida, né? Ponto um, que eu considero o mais chave. A gente falou de déficit calórico, né? Que a gente precisa gerar o déficit. Aí a pessoa chega e fala assim, eu quero emagrecer, preciso gerar déficit calórico. O maior déficit calórico que eu gerar para mim vai ser melhor. Aí o que ela faz? Ela comia 3.000 calorias, ela começa a comer 500. Ela começa a viver de luz, fazer fotossíntese. O que acontece com o corpo dela? Que eu falei que o corpo quer o quê? Quer te poupar de perder gordura, porque ele acha que você está morrendo. O corpo não aguenta. Aí o que acontece? Ela se restringe demais, porque ela acha que ela restringindo pra caramba, ela vai ter resultado mais rápido. O que acontece? Não consegue sustentar. Por quê? Porque não é viável. Então, restrição demais é um dos piores pontos para você não tornar aquilo viável e não conseguir ter resultado, tá? Outro ponto que as mulheres fazem muito, querer copiar a dieta de alguém, da amiga, do Google. Por quê? Porque viu, acha que aquilo funciona e acha que aquilo vai funcionar para ela, sem individualidade, né? Sem saber dos hábitos, dos gostos. Enfim, ela viu que pasta de amendoim é a melhor coisa do universo, ela vai lá e vai comer pasta de amendoim. Até mesmo sem saber que é um alimento super calórico que pode até te engordar se você comer na quantidade errada. Então, você não ter individualidade no processo, você querer copiar de outro, é outro ponto que não te deixa ter uma alimentação viável para você, tá? Fazer o que você não consegue manter. Como assim, Lorena? Eu acho que do dia para noite, foi o exemplo do cigarro que eu dei, né? Do dia para noite eu não quero mais ter aquele hábito. Do dia para noite eu quero emagrecer. A partir de amanhã eu só tomo suco verde de manhã, eu só almoço e janto salada e eu vou comer 5 frutas diferentes e eu não vou comer nada de besteira. Aí o que acontece? Ela não consegue manter, porque ela acha que se alimentar saudável é só fazer isso ali certinho, certinho. Ela fala assim, a partir de amanhã eu não compro mais comida na rua. Eu só levo marmita. Aí o que ela faz? Ela consegue sustentar aquilo por 2 dias, porque ela não tem tempo, de repente, de fazer marmita, porque a gente não sabe como é a rotina de cada pessoa, e ela não consegue sustentar. Aí o que ela pensa? Isso não é pra mim. Eu não vou emagrecer. Eu não sirvo para isso. Por quê? Tentou fazer algo que estava além do seu alcance. Esse é outro ponto que dificulta, que faz com que você não consiga emagrecer, nem muito menos se manter magra, né? E pra gente resolver isso, né? Como que a gente consegue, de fato, eu falei pra você que se restringir demais não funciona. Copiar a dieta de alguém, copiar o que alguém faz também não funciona. Fazer mais do que o seu braço alcança também não funciona. E o que funciona? Ter algo personalizado para você. Seja uma orientação em grupo, né? Como a Ana daqui a pouco vai contar uma novidade. Seja uma orientação individualizada profissional. Seja você estudando, se especializando, porque nada impede. Não estou dizendo aqui que a pessoa não consegue emagrecer por conta própria. Aliás, não posso nem falar isso, né? Olha o exemplo que a gente tem aqui hoje. Tenho certeza, né, Ana, que você buscou estudar, que você buscou se inteirar sobre muitas coisas, porque, como você disse, contratar o profissional não era viável para você naquele momento, né? Então, o que você precisou fazer? Você precisou ir com as suas próprias forças, né? Estudar, se inteirar. Exatamente. Então... Isso não é irresponsabilidade, né? A pessoa fazer de qualquer jeito. Não tem como fazer de qualquer jeito. Exatamente. Então, perdão, pode falar. Não sustenta, né? Não sustenta. Porque eu acho assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Como você falou, se restringir demais, eu só vou comer isso aqui. E no outro dia, não aguento, vou comer 2, 3 hambúrguer, não dá certo para mim. E aí, se você conseguiu diminuir umas gramas, você volta dobrado. Tudo. E ainda pior. Porque exatamente. Vai descontar isso. Não dá certo mesmo. Deixa isso para lá. Exatamente. E aí pronto. É isso mesmo. Se a gente não trocar a mente e não ir passo a passo, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, achar algo que seja viável, seja essa orientação, seja essa mudança, né, orientada em grupo, num desafio, num grupo, num local de orientação, seja com uma consulta nutricional, seja você mesmo buscando estudar. Lógico, o caminho ele pode ser muito mais longo, tá? Principalmente se você não se dedicar ali para isso, você sempre ter acompanhamento profissional sempre vai ser a melhor opção, o caminho mais curto que você pode tomar. Mas se você não buscar ter uma orientação de algo que se encaixe na sua rotina, que se encaixe na sua vida, uma alimentação que faça sentido, porque eu, Lorena, vou gostar de arroz, feijão e carne, e a Ana pode gostar de macarrão com frango. E aí? É a mesma dieta para as duas?
É o mesmo estilo alimentar? Pode ser que a Ana fique o dia todo em casa e tenha tempo para cozinhar. Pode ser que eu não tenha. Então, a gente precisa achar aquilo pra gente, né? Então, orientação e direcionamento profissional é a chave de você ter um resultado. Mas o ponto principal da gente tirar aqui hoje é esse, que para você emagrecer, né, você precisa, de fato, gerar um déficit calórico. Gerando um déficit calórico, você não precisa excluir nenhum alimento específico, porque não é nenhum alimento específico que vai, né, prejudicar esse déficit calórico, e você precisa de uma alimentação que seja viável para você seguir no seu dia a dia, de um estilo de vida viável. E era aí que eu queria chegar, por quê? Porque para a gente gerar esse déficit, esse ambiente de constância para que você emagreça e se mantenha magra, você pode usar ferramentas que te auxiliam, né? Você pode usar ferramentas de um treino online, você pode usar ferramentas de óleos essenciais, você pode usar ferramentas... Tudo que você puder usar que te auxilie a manter aquele hábito naquele momento, durante aquele período que você precisa, é algo que você pode utilizar, né? Que você pode usar para potencializar aquele momento, né? Mas o segredo de tudo é que você ache uma rotina e algo que se encaixe para você. Não tente fazer nada aqui dos outros, porque não vai dar certo, tá? Esse é o ponto, assim, esses são os 3 pilares que a gente precisa saber para o que é emagrecer, como e como se manter magro, tá? Então, Ana, se dá seu parecer aí, o que você tem a dizer sobre isso? Quer perguntar alguma coisa? Isso mesmo. A gente precisa de manter uma constância em tudo. Tudo. E como você falou também, não é de qualquer maneira e assim. Você perguntou o tempo, não foi com um mês nem 2. Eu comecei comprando um e-book com chás e sucos, e aí eu fui estudando mais. Comecei com as terapias pensando em mim, aí depois, poxa, tem muita riqueza aqui, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu Preciso preciso dividir passar, com né? outras pessoas também. Exato. Isso. Mas não foi só o curso de naturopatia, foram 2 anos. Caramba. Aí eu já, no meio desse, de naturopatia, já encaixei o das emoções, então é tudo uma junção, não é? Porque se suas emoções se não tiver legal, não adianta. Principalmente isso, principalmente. Porque a gente falou aqui muito, né, sobre o que fazer a nível fisiológico, mas a gente sabe que muitas vezes Isso. o que te prejudica num processo de emagrecimento são as suas emoções, é o que você às vezes sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque você está Uhum. desregulado, digamos assim, emocionalmente. Às vezes você usa a comida para se autorregular. Então tudo isso é algo que precisa ser Isso. trabalhado no processo de emagrecimento também. Uhum. As emoções, elas influenciam muito na nossa vida. E o emagrecer também, eu acho que se eu emagrecer com relação às emoções, o sono, né? Se a gente não mexer também no nosso horário. Ah, vou dormir 8 horas. Mas se não dormir 2, 3 horas da manhã, Exatamente, exatamente. não O sono vai ele tem um atrapalhar. papel mais importante do que muita gente pensa no nosso processo de emagrecimento. Uma pessoa que não dorme bem, e Isso. não dorme bem nem é uma questão de, às vezes a pessoa foi o que a Ana falou, às vezes a pessoa dorme 8 horas, mas ela dorme muito tarde, aí ela acorda muito tarde depois e desregula todo o ciclo de sono que ela tem, e o seu organismo, inclusive, quem aqui já não faz uma reflexão aqui, já não percebeu que quando dorme mal, acorda querendo comer doce, acorda querendo comer mais, querendo um apetite mais descontrolado. Por quê? Porque o teu sono não foi de qualidade. Uhum. Então, ter um sono de qualidade é essencial. A gente fala aqui, né, sobre óleos essenciais, a gente tem visto o quanto que Isso. ter óleos essenciais que auxiliam no sono mudam a vida de pessoas que não conseguiam dormir. É algo assim bizarro, surreal, muito importante e que É, naturalmente vai impactar no emagrecimento. Então, é o que eu estava falando antes. Você ter ferramentas que te auxiliem a manter esse estilo de vida vão te ajudar a ter o resultado muito mais rápido, né? Isso é muito bom. com certeza. Com certeza. E os olhos, nossa, só. Claro, tem que trabalhar a mente, tem que ter um acompanhamento, né? E os olhos ajudam naquela parte de inibir a vontade de comer doce. Também vai estar trabalhando no seu emocional, mas também só os olhos e ficar o dia todo comendo pizza Não adianta. não vai Ah, resolver. Os exatamente. olhos, É os um olhos conjunto. sozinhos não vai resolver, não. É um Eu conjunto. vou comprar o kit, tá pronto, tá tudo resolvido. Eu vou ficar aqui deitada, só comendo, que os olhos vão resolver. Não vai, Não não. vai, não. É uma Precisa de mudança de hábito. acompanhamento. Isso. E passo a passo. Ah, se hoje eu como 3 pães,
eu vou no outro dia comer nenhum, Não é assim, né? né? Não é assim. É por isso que Exatamente. as pessoas realmente Não deixam mantém. por isso. Se não É isso aí. tem que. São os pilares, como você falou, acompanhamento e constância. Exatamente. Constância. Sem viabilidade na rotina, a gente não consegue levar nada com constância, né? Constância é a chave de É, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, na verdade. Qualquer hábito, seja ele de isso. emagrecimento, seja ele de algo que você almeja no seu trabalho, que você almeja em estudos, você precisa de constância, né? E a constância é a maior dificuldade. Então a gente precisa realmente unir ferramentas, né, que te permitam ter essa constância de Uhum, maneira tranquila, de maneira leve. Se você quiser, isso. Ana, dá pra gente abrir para dúvidas aqui embaixo nesse pontinho de interrogação. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso tema, pode mandar nesse balãozinho que tem uma interrogação aqui embaixo, bem no canto inferior direito. Que a gente pode responder. Eu posso responder, Isso. né? Se for para mim, a dúvida. Pode mandar, gente, fica à vontade. Tem que mandar rápido, senão a gente vai dar uns É, minutinhos para vocês mandarem, enquanto eu bebo água aqui. Beber água, ó. Não esqueçam de beber água. A bem gente, se lembrado. não, se a gente não bebe água, eu falei, nosso corpo ele é quase todo constituído de água. Aí a pessoa acha, ué, mas já tem muita água, eu preciso beber mais. Se você não bebe, você não excreta, né? Você não bota para fora o que você tem que colocar. Você prejudica seu Uhum. intestino, você prejudica os seus rins, né? Então você precisa beber água. A água eu brinco, né, com as minhas pacientes, eu falo de graça, gente, né? Entre aspas, né? Mas é de graça. Então aproveita o que você tem aí que já vai dar muito resultado. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos ficar aqui. Deixa eu ir mais. A jornada, eu estava esperando a jornada, porque antes era desafio, peso leve, Uhum. no ano passado, aí dei uma parada. Entrei pro do terra, me apaixonei pelos olhos e acredito que agora chegou o momento de De eu reabrir. voltar com a jornada, reabrir e agora a jornada. E os olhos vai, Nossa, vai vai dar bom, vai dar uma coisa potencializar boa. total. Vai ser ótimo. Se você Isso. quiser, se você Com começar a falar, certeza. pode falar. Estava só esperando essa live de hoje passar, porque como o tema também é sobre emagrecimento, e claro, também o parecer de uma Nutri é muito importante, né? Verdade. Então, e coincidiu, disse assim, numa semana seguida, disse, pronto, eu vou aguardar, Uhum. porque aí as dúvidas que as pessoas possam ter, já pode tirar dúvida também É com a verdade. Nutri, Eu tô aqui, se o pessoal não porque mandar dúvida, não vai responder, gente. Só vai responder se tiver dúvida. Aproveita. Daqui a eu pouco a não gente sei. finaliza a live. É, porque também eu não sei se hoje não tenho certeza se hoje tem mentoria, que na semana passada eu corri, passei um pouquinho de 8 horas, eu não estou lembrando exatamente o Não link tem. da mentoria hoje, mas, enfim, Boa noite, Tati. Tati entrou. Boa noite, querida. hum, Mas você quer falar sobre a sua jornada agora, Ana? Pode falar, se quiser. é isso, eu estava aguardando passar hoje, Uhum. né? Você ainda não São vinte e anunciou? um Vai anunciar dias, depois? eu comentei assim, falei, mas, enfim, eu comentei um pouco na semana passada, né? E durante esses dias eu coloquei alguma coisa assim, falando sobre. Então, são 21 dias num grupo fechado, só com mulheres, e elas vão estar ali, todas na mesma ligação, tá? Eliminando e cuidando, né? E como alguns estudos dizem que é com 21 dias, outros dizem que com 66 dias, né? Para a gente criar um novo hábito, né? 66 dias é muito tempo para estar numa É, jornada com cansativa, certeza. né? Então, 21 dias eu Tá acho que mais do já que dá para dar um start suficiente. assim, Com certeza. legal. Aí, depois dos 21 dias, aí já é outra etapa, É isso aí. né? Mas o importante a gente tem que começar. É verdade. Quem Mas você não já abriu as está suas vagas? satisfeito Vai com abrir isso, depois? tô abrindo.
né? E às vezes me falta a memória, acho que é por causa que me incomodando, mas enfim. É isso, reabrindo. São 21 dias dentro do grupo fechado, né, com as mulheres na mesma ligação, de estarem ali, né? E o que mais? Como eu também sou terapeuta, né? Eu acho que vai fazer a diferença também nisso, né, ter uma consulta personalizada para eu estar vendo qual é a necessidade dela, porque não é simplesmente fazer uma coisa assim de qualquer jeito, pronto, cada um se vire. Não. Como você falou, e nós sabemos muito bem que cada pessoa, não é, tem a sua rotina diária. Quem fica em casa é diferente de quem trabalha o dia todo. Se ela não se organizar, se ela não se programar, ela não vai conseguir seguir com, Exatamente. com aquilo. Vai ficar muito difícil, pesado e ela vai deixar realmente para lá. Exatamente. É isso E mesmo. o outro também, unindo os olhos, não é? Quem entrar na jornada também já ganha aí 10% de desconto Maravilha. com o kit dos olhos, né? Maravilha, E maravilha. dentro dessa consulta, eu vou estar verificando, né, junto com a cliente, se tem mais algo que ela esteja precisando, porque muitas vezes, tem pressão alta, Tem ela alguma pode coisa seguir, não pode, associada. ela está grávida. Isso, ela está grávida, como é que ela está amamentando, tu tem que ver. É Não isso pode aí. ser de qualquer jeito, pegar simplesmente uma coisa que viu lá na internet, viu no YouTube, eu vou fazer isso aqui. E aí? É, Feito realmente de uma forma irresponsável, né? exatamente. É isso E, aí. e realmente, quando sem acompanhamento, sem estudo, sem nada, vai ficar viável. É isso aí. Não, vai ficar inviável seguir. Exatamente. Então, Mas vai ser ótimo. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. bom, aqui você deve estar mais com ali, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque dúvidas, É, eu acho que eu não consigo ver se, aqui. é? Quem estiver assistindo, tá vendo? É que eu estou Bom, eu fazendo acho que de tudo para não eu acho que eu só botar consigo te presencial. perguntar. Então, se você quiser ver por aí, no balãozinho aqui embaixo, clicar em cima. Se tiver pergunta, vai aparecer. Se não tiver, a gente encerra, não Aparecendo tem aqui. problema nenhum. Pronto. Então, como vai ficar gravada, Isso, depois vai ficar aqui salva, e eu também vou botar lá no YouTube depois, qualquer dúvida, você isso. coloca aqui embaixo. É A verdade. dúvida para Nutri. É isso Pronto, a aí. dúvida é com Lorena. Isso aí. Aí, Lorena, aí eu passo a bola para ela, É ela isso não aí. responde. Pronto. Tá Também, certo. esses dias do cartaz, tem o Insta da Lorena também, tá? Se estiver aqui, quiser seguir, É isso aí. com certeza vai Vai ser ser muito muito bem-vindo, bem-vindo. né, não? Com certeza. Ó, falamos a Isso, mesma tirar coisa. É dúvida isso com aí. ela, um acompanhamento, fique à vontade também, É tá bom? verdade. Foi um prazer, Então, Ana, querida. eu que agradeço, Imagina. eu que agradeço, e agradeço a todos que Muito estão obrigada, aqui, os que gente, vão pela ver depois disponibilidade. também. É isso aí. Então já sabe, dúvidas, manda aqui Perfeito. embaixo, tá Tá bom? ótimo, querida. Um Muito beijo. obrigada, Um Lu. beijo, gente. Imagina. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.